Salvete carissimi discipoli! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de latim. Hoje daremos início ao capítulo quartum. Vamos estudar a primeira lição deste capítulo quarto. E vamos proceder como de costume. Então, apresentando primeiro os personagens que fazem parte, que aparecem nessa primeira lição. Emília, Iulius, Medus. Emília, Iulius, Medus. Em nosso material, as ilustrações, pessoal, têm um papel fundamental na compreensão do texto, na compreensão global do texto. Portanto, eu peço a vocês para sempre prestarem muita atenção nas ilustrações. Prestem atenção no que a Emília está fazendo, no que o Julius está fazendo, e percebam que o Medus está um pouquinho desconfiado, um pouco distante, não é? Vamos ver por que isso. Dominus et servi. Scena prima. Persone. Iulius, Emilia, Medus. Saculus Iuli non parvus est. In saculo eius est pecunia. Iulius pecuniam in saculo habet. Emilia saculum videt, Iuliumque interrogat. Quod numi sunt in saculo tuo? Iulius respondet, centum. Emilia, num ici centum numi sunt, Iulius pecuniam numerat. Unus, duo, tres, quatuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem. Quid? Decem tantum. Iulius rursus pecuniam numerat. Unus, duo, tres, quatuor, novem, decem. Numerus numorum non est centum, sed decem tantum. Quid? In saculo meo non centum, sed tantum decem numi sunt, ubi sunt ceteri numi? Servi mei, ubi sunt? Medus servus tuus, medus hic est. Iulius servum sum medum videt. Davum non videt. Medus adest. Davus non adest. Sed abest. Iulius et Emilia et Medus adsunt. Davus ceterique servi absunt. Iulius. Quid? Unus servus tantum adest. Ubi est Davus? Davum voca. Medus davum vocat. Dave. Sed Davus medum non audit, neque venit. Medus rursus davum vocat. Da ave, veni! Davus venit. Iam duo servi adsunt. Scena secunda. Persone. Iulius, Emilia, Medus, Davus. Davus, qui dominum sum non videt, medum interrogat. Quid est, mede? Medus. St, Dominus adest, saluta Dominum. Servus Dominum salutat. Salve Domine. Dominus servum salutat. Salve serve. Davus. Quid est Domine? Iulius. St, tace serve, tace et audi. Servus tacet. Iulius. In saculo meo sunt decem tantum numi, ubi sunt ceteri numi mei? Davus tacet, neque respondet. Emilia. Responde, Dave. Dominus te interrogat. Davus respondet. Pecunia tua hic non est. Interroga medum. Bom, pessoal, este é o fim da lição primeira deste capítulo, do capítulo 4º. Vamos agora, ao começo, ver tudo que ele nos traz de novidade. E olha só, pessoal, não é pouca coisa, viu? Há muita novidade aqui neste capítulo. Bom, a começar, deixa eu abrir aqui um editor de texto para que nós possamos... Deixa eu organizar aqui o meu editor de texto para que nós possamos proceder às devidas explicações. Bem, vou colocar uma fonte aqui grande. Vamos começar então. Aqui, ó, vamos ver ali o que nós temos.
palavrinhas novas, não é? Algumas delas representadas aqui na margem por desenhos. Então, sáculos significa esta bolsinha de dinheiro. Sáculos. E eu pergunto para vocês, esta palavra é masculina, feminina ou neutra? Isso mesmo, é uma palavra masculina, terminada em us, no nominativo singular, não é verdade? Então, é masculina. Aqui na margem já. E aqui outra palavrinha nova, pecúnia, que significa dinheiro. Sáculos é a bolsinha de dinheiro e pecúnia é o dinheiro. Bom, aqui olha, sáculos iuli non parvus est, non parvus, in saculo eius est pecúnia. Vejam só que há aqui duas coisas interessantes. Então, nós temos a palavrinha sáculos, correto? E, por causa da preposição in, o que acontece com essa terminação us aqui, pessoal? Ela se converte em um o longo, in sáculo. Isto, eu acredito, não é nenhuma novidade para nós, não é verdade? Lembram-se de que nós já vimos algo parecido lá no capítulo 1º. Então, vamos ver o que a preposição in faz com uma palavra. Se a palavra for feminina, o último A fica longo. Então, in insula. É porque aqui eu, infelizmente, não tenho como colocar o macron, mas era para ter um macron aqui nesse insula. Então, na ilha, in insula é um macron. O A fica longo. Uma palavra masculina troca a sua terminação masculina us por um o longo, in sáculo. E a palavra neutra troca a sua terminação por um o longo também, como uma masculina. Temos a palavra imperium, temos a palavra oppidum, que são palavras neutras. Então, dizer na cidade, in oppido. Então, como que a preposição in funciona com cada gênero, pessoal? Funciona da seguinte maneira: com as palavras femininas, o último A fica longo. Com as palavras masculinas, o us se transforma num o. E com as palavras neutras, o se transforma também num o, como as masculinas. Tranquilo? Agora, uma outra coisa que tem aqui nesta linha, neste verso, é o uso da palavra eius. Eius significa dele ou dela, certo? Então, por exemplo, eu digo assim, olha, eu digo, por exemplo, Emília, Antillam videt. Antilla eius est greca. Preste atenção. Emília vê a serva, a escrava. A serva dela, este dela aqui faz referência a quem, pessoal? Este eius aqui é igual a quem? É igual a Emília, é um genitivo, né? É uma forma genitiva que substitui um nome que estaria no caso genitivo também naquela posição. Então, para não ficar repetindo a palavra Emília o tempo todo, numa situação onde há uma relação de posse, ou seja, onde caberia ali um genitivo, eu posso usar o pronome eius, que tem essa forma de que já serve, né, tem essa função de representar uma posse naquela oração, né, de dar a ideia de posse naquela oração. Essa palavra está no caso genitivo. Eius, dele ou dela. Serve, portanto, para substituir outra palavra que, colocada em seu lugar, estaria no genitivo. Vamos para mais um exemplo. Marcus vocat Iulium. Iulius, qui pater eius est, non venit. Olha só essa frase. Marcos chama Júlio. Júlio, que é pai dele,
para não ficar repetindo, né, o nome do Marcos. Se eu fosse substituir o eios pela palavra Marcos, como a palavra Marcos entraria nessa frase? Entraria na sua forma genitiva. E como é o genitivo de Marcos? Isso, Marte. Então, eios ali naquela oração substitui Marte. Então, Marcus vocat Iulium. Iulius, qui pater eius est, ou seja, é pai dele, pai de Marcos, não vem. Entenderam o uso da palavra eios? É o que nós temos aqui. Quando o quando aparece aqui, ó, está falando do Iulius, né? Saculus Iuli non parvus est. A bolsinha de dinheiro de Júlio não é pequena. Em saculo eius est pecunia. Quer dizer, no saco de dinheiro, né, na sacolinha de dinheiro, eius, dele, do Júlio, né, est pecunia. Existe dinheiro, certo? Muito bem. Ainda aqui nessa primeira parte, logo no início, nós temos o verbo habet, que significa ter. E prestem atenção que habet pede um acusativo. Quem tem, tem alguma coisa. Iulius habet pecuniam. Então, ele tem dinheiro. Habet pede um acusativo como complemento. Correto, pessoal? Emilia saculum videt Iuliumque interrogat. Quod numis sunt in saculo tuo? Palavrinha nova aqui também. Quod, que significa quantos ou quantas. E numus, outra palavrinha nova, que significa moeda. Moeda. Daí quem estuda moeda estuda numismática, não é verdade? Então, numus, moeda. Quod numis sunt in saculo tuo, né? Quod, na verdade, não é tão novo assim para nós, mas cabe lembrar o seu significado aqui. Quantos? Quantas moedas? Veja que a relação de gênero não é idêntica em latim e em português. Em latim, numus é uma palavra masculina. Para nós, moeda é uma palavra feminina. Então, atenção para esses detalhes. Então, quantas moedas existem, sunt, na tua bolsinha? Aí o Júlio dá uma resposta numérica e aqui um pouco mais para baixo, neste trecho aqui do diálogo, o Iulius conta de 1 a 10. É importante saber contar em qualquer língua que estamos aprendendo. Vocês, como estudantes de latim, também devem aprender a contar em latim, pelo menos até 10, nessa primeira lição do capítulo 4. Então, vamos contar comigo. Unus, duo, 3. Quatuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem. Exercitem-se em contar em latim de 1 a 10 e de 10 a 1, né? De maneira de frente para trás, de trás para frente, como dizem. Certinho, pessoal? Então, é importante. Como você está estudando latim e não sabe sequer contar até 10 em latim, não é possível. Temos que saber os elementos básicos da língua se quisermos avançar para estudos mais aprofundados. Agora, eu relembro que estes 3 primeiros números aqui, ó, têm formas especiais, uma para o masculino, uma para o feminino e uma para o neutro. A partir do 4, isso não mais acontece. Então, por exemplo, olha, vamos ver aqui, quer ver? Começando com unus, né? Então, unus fluvius, um rio, una insula, uma ilha, unum oppidum, uma cidade. Então, unus masculino, una feminino, unum neutrum. 2. Duo fluvii, due insulae, duo oppida. Duo para o masculino, due para o feminino e duo para o neutro. E por último, o 3. 3 fluvii, 3 insulae, tria oppida. Uma forma masculina, outra feminina e uma última neutra. Os 3 primeiros números, portanto,
tem que concordar com a palavra com a qual se ligam. Então, se a palavra for masculina, eles têm um formato, se for feminina, um outro, se for neutra, tem uma outra terminação. Outro formato não, uma outra terminação, certo? A terminação dos 3 primeiros números varia segundo o gênero da palavra com a qual se ligam, certinho? Isso só acontece com os 3 primeiros números. A partir do 4, não há mais isso não mais ocorre. Quator serve para tudo. Seria, por exemplo, quatuor fluvii, quatuor insulae, quatuor oppida, sem nenhuma alteração. O mesmo vale para o quinque, para o sex, para o septem e assim por diante. Palavrinhas novas que nós encontramos aqui são, anotem aí, numerat, mais um verbo, né, que significa contar. Lembrem-se de que este símbolo aqui significa de onde vem a palavra. Então, numerat vem de números. Então, se números é número, numerat, sendo um verbo que vem de números, significa numerar, contar, enumerar. Outra palavra nova, tantum, que significa somente. Mais uma aqui, olha, rursus, que significa novamente, de novo, mais uma vez. Iulius rursus pecuniam numerat. O Júlio, novamente, de novo, mais uma vez, conta o dinheiro. Então, numerat, conta, tantum, somente, e rursus, mais uma vez. Percebam que nesta primeira etapa, né, nessa primeira página do capítulo 4º, não há tantas coisas novas assim. Na próxima página, que é a última página desta primeira lição, há já algumas novidades maiores. Bom, primeiro, em relação ao vocabulário. Então, aqui na margem, tá? Adest. Adest significa estar presente. E abest significa estar ausente. Como indica a seta, abest é o contrário de adest. Se adest é estar presente, abest é estar ausente. E o plural de adest é adsunt, estão presentes. E o plural de abest é absunt, estão ausentes. A margem chama atenção para o fato de que adest é formado por duas partes. Ad, a partícula ad, e o est, que nós já conhecemos de frases como Roma in Italia est. É o mesmo est. Este est está ligado a uma partícula e esta ligação faz surgir um novo verbo com um novo significado. Adest, portanto, significa está presente e abest está ausente. Nós veremos que est e sunt, que este verbo no singular est e no plural sunt, se ligam a diversas partículas para ganhar significados novos. Certo, pessoal? Então, está aqui. Adest, abest. Adsunt, absunt. Bom, além disso, agora, há duas coisas aqui que, para mim, são as mais importantes desta primeira lição do capítulo 4º. Observem, por gentileza. Aqui, vocês vão notar que o nome de um dos servos é Davos, como vocês já sabem. Aqui temos a seguinte expressão, medus davum vocat. Medus chama Davo. Mas, quando Medus vai chamar o Davos, ele não diz Davos. Ele não chama pelo nome, como nós estamos acostumados. Ele não chama o nome com o qual nós estamos acostumados. Mas ele diz Dave. Entenderam? Mais uma vez. Ele diz Dave. Veja que a palavra Davos
ganhou uma terminação que não tinha antes. Ganhou um ezinho. Magíster, o que este e significa? Vamos ver agora. Nós temos já alguns nomes aqui. Prestem atenção. Nós conhecemos alguns nomes. Marcos, Quintus, Davos, Medos. Eu não vou colocar o nome Iulius, porque Iulius é um caso à parte do que eu vou explicar. Certo? Então, o que eu vou falar aqui não serve para o nome Iulius. Outra coisa, percebem que todas essas palavras aqui têm uma coisa em comum. Todas elas são de que gênero? Todas são de que gênero? Isso, são todas masculinas, não tem nenhum nome feminino e eu não coloquei a palavra Iulius aqui. Outra palavra que eu poderia colocar, Dominus, Servus. Tá? Então, elas têm coisas em comum. São todas masculinas, todas terminam em us, afinal, há palavras masculinas que não terminam em us, como, por exemplo, magister, puer, que são palavras masculinas. Liber, não terminam em us. Então, o que eu vou falar aqui serve para, vamos ver, as condições. Primeiro, palavras masculinas, ou se você preferir dizer em latim, verba masculina, não é? Verba masculina, ou vocábula masculina, melhor ainda, vocábula masculina. Todas terminam em us, certo? Então, o que eu vou falar aqui serve para as seguintes palavras que têm que cumprir as seguintes condições. Serem masculinas, elas devem ser masculinas, e tem que terminar em us, certo? E um terceiro, devem também estar no singular. Então, exceto a palavra Iulius. Tá? A Iulius está por fora por outras razões. Nossa, Madícia, porque parece que Iulius se adequa a estes 3 requisitos e está de fora do que você vai explicar? Sim, né? Mas a gente vai entender isso mais para frente. Exceto a palavra Iulius, né? Para que as palavras se encaixem na regra que eu vou passar agora, elas devem cumprir estas 3 condições ao mesmo tempo. Então, isso que eu vou falar não serve para palavras neutras e também não serve para palavras femininas. O que eu estou escondendo, né? Fala, Magister, está passando as regras antes de explicar a coisa. Estou criando um segredo aqui em torno de uma função que as palavras exercem numa frase, que é chamada função de chamamento. Em português também dizemos vocativo. O que seria? Quando você precisa dirigir-se àquele ser, àquela pessoa, ou chamá-la, invocá-la. Muito bem. Quando isso acontecer, quando você precisar chamar uma palavra masculina, um nome masculino, terminado em us no singular, falta um izinho aqui, no singular, este nome trocará a sua terminação us por um e. Então, olha só. Percebam aqui a diferença entre Marcos e agora eu vou chamar o Marcos. Marte! Ah, Magister, então quando você vai chamar, troca. Isso, troca o us pelo e. Quintus. Quinte! Estão vendo? Uma coisa é o quintus enquanto sujeito de uma oração. Outra coisa é o quintus enquanto ele é alguém que é chamado, invocado. Vamos lá. Dominus, Senhor. Chamem o Senhor. Senhor! Vamos supor que vocês queiram invocar o Senhor. Isso vale, inclusive, para Deus mesmo. Mas se vocês quisessem falar tanto com Deus ou dirigir-se a um Senhor terreno, a um Senhor romano, como vocês devem chamá-lo? Muito bem. Domine. Certinho. Mas disse, e se a palavra for feminina? Daí não muda nada.
Emília, chamem a Emília. Emília! Né? Ó Emília! Né? Veja que não há nenhuma mudança. Para que ocorra essa mudança que eu mencionei aqui anteriormente, que eu estou destacando em azul aqui, perdão, para que ocorra essa mudança, é necessário que a palavra seja, vamos lembrar? Masculina, terminada em us, está no singular. Mesmo se estivesse no plural, não ocorreria mudança nenhuma. Se fosse masculina, mas no plural, por exemplo, domini, os senhores. Vamos chamar senhores, domini. Opa, não há mudança. Ou uma palavra masculina que não termina em us, por exemplo, puer, chame o menino. Puer. Magister, chame o professor. Magister. Certo? Não há mudança alguma. A mudança só ocorre se a palavra for masculina, terminada em us e singular. Certinho? Aí sim, esta invocação traz alterações naquela palavra. Caso contrário, não há nenhuma alteração. Não há nenhuma mudança. Certo? Então, muito bem. É por isso que aqui no nosso texto o davos fica dave, porque ele está sendo chamado, invocado pelo Medus. Medus diz, Medus davum vocat, ele vai chamar, dave. Entenderam? Ficou claro? Muito bem. Pessoal, e normalmente, quando nós chamamos alguém, é para dar uma ordem ou fazer uma súplica, ou seja, é para usar uma forma verbal chamada imperativo. Você quer que alguém faça alguma coisa. Antes de eu falar do imperativo em latim, propriamente dito, vamos lembrar os grupos verbais que nós temos em latim. Os verbos, pelo menos por enquanto, se dividem em 3 grupos, não é? Os verbos terminados em at, por exemplo, vocat, cantat, plorat, pulsat. Os verbos terminados em et, como por exemplo, habet, que vimos nesta lição, que é ter, tem. Né? Videt, que é ver. Enfim, e outros. Ridet. E verbos terminados em it, como por exemplo, audit e venit. Certo? Dar ordens com estes verbos, pessoal, é muito tranquilo. Muito tranquilo. Os verbos terminados em at vão ter a sua ordem terminada em a. Por exemplo, vamos dar a ordem para. Eu vou chamar o Medus, né? E vou falar para ele. Eu vou chamar o Medus e vou falar para ele assim. Darei uma ordem para ele e falar: chame Davo. Né? Olha só. Vou dizer assim. Primeiro, vou fazer o seguinte: vou escrever uma frase aqui da seguinte maneira: Medus chama Davo. Medus davum vocat. Agora, eu vou chamar o Medus e mandar que ele chame o Davos. Então, vai ficar assim. Mede. Estou chamando o Medus. É uma Magister que está falando. Vou colocar até aqui. Magister está falando. Mede. Davum voca. Chame o Davos. Olha lá. Como vocat é do primeiro grupo, se eu for usar este verbo para dar uma ordem, ele deverá terminar em a. Mede, davum, voca. Eu vou dar a ordem agora para... Vou chamar a Júlia e pedir para ela cantar. Júlia, canta. Estou usando o imperativo do verbo. Dê a ordem para ela cantar. Júlia, canta. Correto, pessoal? Vou chamar agora. Vamos trabalhar com o verbo do segundo grupo. Eu vou chamar a Emília e falar assim: Emília, veja o meu dinheiro. Né? Veja o dinheiro. Emília, palavra feminina. Né? Quando
ela está nessa função de chamamento, ela não altera, lembrem-se disso. Emília, veja o dinheiro. Pecuniam, quem vê alguma coisa, né? Pecuniam vide. Então, para dar a ordem para um verbo do segundo grupo, esta ordem deverá terminar em e. Emília, pecuniam vide. Veja que esta frase é diferente de uma afirmação assim. Emília, pecuniam videt. Qual que é a diferença, Magister? A diferença é que aqui Emília é o sujeito da oração e eu estou narrando algo que ela está fazendo. A Emília vê o dinheiro. Na frase anterior, Emília ela é chamada e não ela ainda não está exercendo ação nenhuma. Tem alguém que está dando uma ordem para ela exercer determinada ação. Neste caso, a ação de ver. E vamos ver como fica um verbo no imperativo do terceiro grupo. Eu vou chamar o Marcos, né? Vejam, uma afirmativa. Uma afirmação é Marcus venit. Marcos vem. Estou afirmando, né? Está vindo ou vem. Agora eu vou dar a ordem para ele vir. Marche, veni. Vejam que uma palavra do terceiro, um verbo do terceiro grupo, tem o seu imperativo terminado em i. Então, verbos do primeiro grupo têm o imperativo terminado em a. Do segundo, que são os verbos que aparecem para nós como et, tem o imperativo terminado em e. E os do terceiro grupo têm o imperativo terminado em i. Tranquilo isso, pessoal? Muito bem. É exatamente o que acontece aqui já nessa cena secunda, né? Que não é a lição segunda, não é a segunda lição, é só a cena secunda, né? Olha só o que acontece. Aqui aparecem, inclusive, alguns verbos novos para nós. Ó. Veja. Aqui, salutat, né? Tace, aqui depois tacet, verbo do segundo grupo, como vocês podem perceber. E acho que, por enquanto, se não me engano, são só esses dois verbos. Então, olha só. Salutat é saudar. É o que o Davos, que acaba de chegar aqui na história, faz em relação a Iulius. Servus dominum salutat. O servo saúda o Senhor, cumprimenta o Senhor. Olha a reverência que ele faz. Então, servus dominum salutat. Antes disso, o Medos já tinha dado uma ordem para o Davos. Quando o Davos entra, olha o que ele pergunta para o Medos. Quid est, Mede? O que é, ó Mede? Olha só, ele está se dirigindo ao Medos. Então, a palavra Medos sofre uma ligeira alteração aí. O que é, ó Mede? E aí o Medos dá uma ordem para ele. Saluta Dominum. Cumprimenta o Senhor. Ele está dando uma ordem. Saluta Dominum. E aí, servus Dominum salutat. Cumprimenta. Salve Domine. Salve, né? Olá, ó Senhor. Está se dirigindo ao Senhor. Por isso que ele não diz Dominus. Como ele está se dirigindo ao Senhor, ele está invocando-o, ele diz Salve Domine. Ele usa a forma Domine e não Dominus. Dominus servum salutat. Salve serve. Está falando com servos. Veja que a palavra servos está dentro daquelas três condições que eu elaborei anteriormente. Masculina, terminada em us, está no singular. Salve serve. E aí o Iulius dá uma ordem para ele. Tace. Tace é cale-se, fique quieto. Lembrem-se do verbo, da palavra portuguesa tácito, né? Tacitamente, que é em silêncio. Então, tace serve, fique quieto, serve, fique em silêncio, cale-se. E aqui mais uma ordem, responde, dave. A Emília dá essa ordem, né? Ela usa o imperativo, responda, ó Davos. Ela se dirige ao Davos, né? E aí o Davos dá uma ordem ao Senhor. Interroga medum. Pergunte ao medo. Interrogue medum. Né? Olha aqui a forma do verbo, indicando que se trata de um imperativo. Está dando uma ordem ao Senhor, digamos, nesse contexto, pedindo para que ele pergunte para o menos. Certo?
Estes são os elementos gramaticais desta primeira lição do capítulo 4. Eu vou agora proceder à tradução, como de costume, chamando a atenção para o aspecto literário do texto. Vamos lá? Deixe-me subir a página. Então, o Senhor e os servos é o título. Primeira cena. Pessoas: Júlio, Emília e Medo. A bolsa de Júlio não é pequena. Olha, eu estou traduzindo para uma palavra feminina para ficar melhor aqui para nós compreendermos, mas veja que em latim se trata de uma palavra masculina, sáculos. A bolsa de Júlio não é pequena. Na bolsa dele, de Júlio, há dinheiro. Júlio tem, habet, tem dinheiro na bolsa, em sáculo. A Emília vê a bolsa e interroga Júlio. Lembra do que? Interroga Júlio. Quantas moedas existem na tua bolsa? Júlio responde, 100. Convicto, tem 100. A Emília, olha só, ela pergunta com num. Lembrem-se de que quando nós fazemos uma pergunta com num, nós estamos esperando uma resposta, isso mesmo, negativa. Então, ela está vendo que aquela bolsa está pequena demais para ter 100 moedas ali dentro. Ela usa o num. Ela já está esperando uma resposta negativa. Há, aqui, ik. Há aqui 100 moedas? Existem. Né? Sunt, existem. Aqui, ik. Há aqui 100 moedas? Júlio conta o dinheiro. Está contando as moedas, os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O quê? 10 somente? Apenas? Tantum? Júlio também não acredita, ele achava que tinha 100 moedinhas ali dentro. Júlio enumera, conta o dinheiro novamente. Então, lá vai ele contar o dinheiro mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 9, 10. O número de moedas, genitivo plural, não é 100, mas somente 10. E o que será que aconteceu? Ele tinha certeza que havia 100 moedas na bolsa dele. Agora ele está vendo que só tem 10. Algo nessa história vai dar errado. Júlio, o quê? Cuida. Na minha bolsa, não 100, mas somente 10 moedas sunt, existem? Onde estão as outras moedas, as demais moedas, ceteri numi? E os meus servos, onde estão? Serve mei, ubi sunt. Júlio já está desconfiando dos servos. E o Medos, que está presente aqui na cena, como vocês podem ver, se manifesta. Servus tus Medos ic est. O teu servo Medos está presente. Ic, está aqui, melhor. Ic, aqui. Júlio vê o seu servo Medos. Júlio vê, videt, o seu, do próprio Júlio, o seu servo Medos. Servum sum medum videt. Davum não videt, não vê Davo. Medos está presente. Davos não está presente, mas está ausente. Abest. Veja que o ad dá a ideia de presente, proximidade, e o ab, afastamento. Guardem isso, isso vai ser importantíssimo. Júlio e Emília e Medos estão presentes. Davo e os outros servos estão ausentes. Ceterique serve. E os outros servos estão ausentes. Júlio, o quê? Somente um servo está presente? Um dos servos tanto madest? Onde está Davos? Chame Davos. Está dando a ordem. Olha usando o imperativo. Voca Davum. Medos, Davum vocat. O Medos chama Davo. Dave, né? Davo. Mas Davos não ouve o Medos e não vem. Neco e venit. Medos, Rursus, novamente
chama Davos. Davo, vem, veni, imperativo, dando a ordem. Davos vem. Agora, 2 servos estão presentes. Cena segunda. Pessoas: Júlio, Emília, Medo e Davo. Davo, que não vê o seu senhor, qui dominum sum non videt, Medum interrogat. Pergunta para o Medo: Quid est, Mede? O que é, Mede? O que foi? Que é, Medo? E o Medos: o senhor está presente. Cumprimenta o senhor. O servo cumprimenta o senhor. Bom dia, senhor. Olá, senhor. O senhor cumprimenta, saúda o servo. Olá, servo. O Davo: que há, senhor? Ele está se dirigindo ao senhor. Então, por isso, domine e não dominus. Quid est, ó domine? Ó senhor. O que há, ó senhor? E o Júlio: cale-se, servo. Ó servo. Cale-se e ouça. O servo se cala. Tacit. Iulius: na minha bolsa há somente 10 moedas. Tantum, em latim, lembrando, somente. Na minha bolsa há somente 10 moedas. Onde estão minhas outras moedas? Davo se cala e não responde. Neque responde. E não, neque. Emília: responde, Davo. Responda, Davo. O senhor te interroga. Davos responde: o teu dinheiro, pecúnia tua, hic non est, não está aqui. Interrogue Medos. Pergunte para o Medos. E a suspeita, quem será pegou o dinheiro do Júlio? Pelo menos 90 numi. 90 moedinhas sumiram da bolsinha do Júlio. Quem pegou? Davos ou Medos? Aguardem as cenas do próximo capítulo. Antes de encerrar, deixa eu só fazer um último comentário aqui. Olha só, pessoal. Eios, vocês já sabem, significa dele ou dela. Isso aqui que eu vou explicar agora, nós vamos ver mais aprofundado no futuro. Mas eu já vou deixar a coisa mais ou menos clara. Então, quando eu digo assim, olha, servus, Iulius servum vocat, Medus, qui servus eius est, adest. Então, Júlio chama o senhor, Júlio chama o servo, Medus, que é o servo dele quem? Do Júlio, Eius aqui tem valor de Iuli. Medus, que é o servo dele, está presente, adest. Agora, preste atenção. Preste atenção. Davos non adest. Iulius servum sum vocat. Davos non adest. Medus servus eius vocat. Preste atenção nessas duas orações. O Davos não está presente. Júlio chama o seu vocat, chama o seu servo, sum, ou seja, do próprio Júlio, do próprio sujeito. É o Júlio que está chamando, ele é o nominativo, ele é o sujeito da oração, então ele está chamando o seu próprio servo, Iulius servum sum vocat, perdão pelo soluço. Iulius servum sum vocat. Agora, Davos non adet. Medus servus eius vocat. O Medus, servus não, magister, perdão, servum, isso. O Medus chama o servo dele. Veja que o eius aqui significa o seguinte, que o servo não é do próprio sujeito, é de uma outra pessoa. Certo? Se fosse do próprio sujeito, se fosse o servo do Medus, que o Medus estava chamando, se o Medus estivesse chamando o seu próprio servo,
reformulando a minha frase, deveria dizer sum. Se diz eius, é porque é um servo de outra pessoa. Tá? Então, sum é do próprio sujeito, eius é de uma terceira pessoa. Olha a diferença, então. Vejam só. Emília, filium sum verberat. Emília, filium eius verberat. A Emília, né, sum e eius. A Emília castiga o seu filho. É o filho da própria Emília. É o filho do próprio sujeito. A Emília castiga o filho dele ou dela. Ou seja, este filho que a Emília está castigando nesta oração aqui não é da própria Emília. É de uma outra pessoa. E eu marco isso com eius. Certo, pessoal? Tranquilo? Não é tão difícil, né? Então, era só uma notinha de rodapé, um comentário final que eu gostaria de acrescentar a esta aula. Certinho? Está aí, então, terminada a primeira lição do capítulo 4º. A aula que vem nós vamos dar início à segunda lição deste capítulo. Façam os exercícios, corrijam os exercícios com o vídeo da correção e, em caso de dúvida, não hesitem em escrever. Combinado? Até a nossa próxima aula. Valete!